Salve Maria, sempre virgem, né? Como entender 1 Timóteo 3,15 que a igreja é o baluarte, o sustentáculo da verdade, sustenta toda a verdade no magistério. Como entender, segundo Tessalonicenses 3,15, Paulo vem nos ensinar, porque a tradição ela é muito importante. Primeiro, para não ter divisão. Segundo, para manter a integridade do ensinamento que foram anunciados pelos apóstolos, que são as colunas, segundo Gálatas 2,9, certo? E está sob esse pastoreio, João 21, do 15 ao 17. Dá o pastoreio a Pedro, para apacentar os cordeiros e as ovelhas, que vai estar no sustentáculo da verdade. E a tradição vai manter isso. Porque a palavra era pregada oralmente, não tinha nada escrito. Porque a tradição conservou e ensinou. E através da tradição vem a escritura, vinda do magistério. Olha só. Segundo Tessalonicenses 3,15, assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai. Conservai. O que é conservai? O ensinamento que de nós aprendeste, Como vamos conservar esse ensinamento de nós que aprendeste pelo magistério? Que vem a tradição. Pregação oral dos apóstolos. Para manter o quê? Conservado. Para manter o quê? A integridade, 1 Coríntios 1 e 2. Para não ter divisão. Para não ter distorção. Para não ter outros fundamentos. Que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. A palavra oral e escrita pelo magistério, vinda do fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Martinho Lutero, quando ele se apartou, se revoltou contra a igreja, ele se apartou primeiramente do magistério da tradição. Só teve a base, a escritura. Se a escritura sem a base do magistério, sem a tradição, dá para fundar qualquer igreja. Porque sem a tradição, sem o magistério, a Bíblia se torna contraditória. E dá para você fazer vários dogmas de acordo com o Velho Testamento. A maioria das doutrinas aí protestantes, judaico e farisaico, é Velho Testamento. Porque não tem um magistério confiado, que é o baluarte, o sustentáculo da verdade. Só o Novo Testamento. Por isso que o Paulo fala assim, conservar o ensinamento que de nós aprendeste. Por isso que vem a tradição. Por isso que os protestantes ele se apartou do magistério da tradição. Por quê? O magistério da tradição mantém a integridade do evangelho. Se você for manter a tradição e o magistério, jamais você vai ir para uma igreja de homens. Fundamento de homens. Aí ele alerta ainda. Segundo Tessalonicenses 3, 6, intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis, eviteis a convivência de todos os irmãos que não levam a vida ansioso. Ao contrário da tradição, que de nós tendes recebido. Apartai aqueles que não seguem a tradição, aqueles que se revoltaram e não obedecem a tradição. Só tem a sola escritura. Meu uso manual. Fonte de vida. A escritura está acima de tudo, acima do magistério, não. O Catecismo diz, parágrafo 80, que estão entretidas, unidas o magistério, a tradição e a escritura. A mesma fonte. Que interessante. Então não tem divisão. A tradição vai conservar isso. Porque a tradição é a igreja. O baluarte da verdade, sustentáculo da verdade, porque a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3,10, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja, que é só o Espírito Santo que assiste essa igreja, Efésios 4,5, um só batismo, uma só fé, que vem da tradição, que vem do magistério, que temos essa saudosa escritura, para você não buscar outras fontes, outras interpretações, outras revelações, foi confiado o magistério. Por isso que Paulo fala, conservai, guardai e apartai daquele que não segue
A tradição. E manter o quê? A tradição mantém isso aqui, ó. 1 Coríntios, para finalizar esse vídeo, um vídeo curto, pequeno, para a gente entender. Aqui, ó. 1 Coríntios 15, 1 e 2, ó. Eu vos lembro, irmão. Evangelho que vos preguei. Que tendes acolhido, no qual estáis firme. Por ele sereis salvo. Se conservardes como vos prescrevi, ó. Como vamos conservardes como vos prescrevi? A tradição. Que vem do magistério. De outra forma, em vão, tereis abraçado a fé, ó. Olha só que interessante. O mesmo que escreveu lá 2 Tessalonicenses 3,15, está falando, ó. Quem conserva essa integridade? O magistério e a tradição. Que vem da escritura. Estão unidos. Não uso pessoal, interpretação pessoal. A interpretação pessoal, uso pessoal, sem o magistério, sem a tradição, somente a escritura, acontece isso aqui, ó. Que a gente vemos hoje, irão pregar vários Jesus diferentes. Não há dois evangelhos, é um evangelho só, que mantém a integridade. São apenas pessoas que semeiam confusão. Quem? Esses fundadores de igreja, que se apartou do magistério da tradição. Martinho Lutero, por exemplo, João Calvino e tantos hoje, outros aí, que fundaram igreja. Aqui, ó. 2 Coríntios 4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vós temos pregado, ó. Outro Jesus diferente, sem a tradição, sem o magistério. Somente Bíblia, somente Escritura. Daquele que vós temos pregado. Ou, ó, diferente daquele que temos pregado. Ou se trata de receber outro Espírito. Diferente do que haveis recebido. Outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai, ó. Os protestantes, eles seguem a tradição também. Não do magistério, mas tradição, fundamento, Martinho Lutero. A tradição do seu fundador. O que é a tradição do seu fundador? Não papa, não magistério, somente escritura, tradição não, somente a Bíblia. Ele segue a tradição dos seus fundadores. Através dessa tradição dos seus fundadores, tem mais de 50 bilhões de igrejas. Cada um prega um Jesus diferente. Sem a tradição. Sem a visão do magistério. Olha o perigo, somente a escritura. Porque eu mesmo sou o intérprete da Bíblia. O Espírito Santo me inspira, eu interpreto. Monto um púlpito ali, coloco a Bíblia, começo a pregar miújo, pastor, miújo, apóstolo, e arrasto multidão com esse evangelho fraudulento, prostituído, ao contrário, à tradição. Só porque eu tenho a Bíblia. A Bíblia, sem a visão do magistério, sem a visão da tradição, cada um pode ter uso pessoal, interpretação pessoal. Segundo Pedro 20, é proibido. É isso que acontece hoje em dia. Esses protestantes, essas igrejas de fundo de quintal, cada esquina tem uma igreja. O uso pessoal. Sem a visão do magistério e da tradição. Fundamento de homens, buscando a tradição dos seus fundadores, que se revoltaram contra a igreja. Salve Maria, sou missionário servo Alberto, para a gente entender. A igreja, ela é o sustentáculo da verdade, porque é a esposa do Senhor. O fundador é santo e a esposa é santa. E os apóstolos chegaram à perfeição. Hebreu 12, 22 ao 23. A alma do justo chegar à perfeição. A nova Jerusalém. Olha só que interessante. Para a gente entender, cara. Ah, mas aquele pregador pregou bonito, pulou, sapateou em língua. A mim não interessa. Segue a tradição? Vem do magistério? Vem do fundamento dos apóstolos? Não. Ele fundou uma igreja ali. Só tem a Bíblia como uso pessoal. Para mim não me interessa, meu querido. O que me interessa é a visão da igreja. O ensinamento da igreja. Passado e transmitido de sucessão aos bispos dessa atualidade. Não uma igrejinha vinda de homens. Uma igreja que segue corretamente a escritura. O magistério, a tradição e a escritura. Que estão unidos inteiramente, é infalível. Salve Maria, sou missionário servo Alberto. Por isso que o Espírito Santo está inspirando muitas pessoas como eu, simples e humilde, buscando a tradição, para ensinar o verdadeiro evangelho, mantido a integridade. Quem me dá esse respaldo? Ao meu batismo, que eu me tornei membro da igreja. Ao meu batismo dá essa autoridade. Salve Maria, sou missionário servo Alberto. Para a honra e glória do Senhor, salve Maria, sempre virgem.